Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos aí ao nosso 11º Costura Cast. E hoje, com muito orgulho, muita satisfação, nós estamos aqui com a Maiara e com o Tiago, aqui na Verde Confecções, em Pouso Redondo. E queremos trazer aí para vocês, então, essa conversa, para trazer insights, conteúdo positivo, que eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na sua vida. Então, né, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vou pedir então para a Maiara e para o Tiago se apresentarem, contar um pouquinho aí o começo, né? A gente já conversou um pouquinho antes também, e como que está a estrutura atualmente aqui na Verde Confecções, aqui em Poço Redondo. Então, deixa a palavra aí para vocês. Hum. Então, meu nome é Maiara, né? Eu trabalhei por muitos anos como funcionária em empresa de facção, né? Malharia. Trabalhei em algumas malharias, aí depois comecei a fazer faculdade, fui para a área financeira, trabalhei em duas instituições financeiras por 8 anos. E dentro dessa minha atuação na área financeira, adquiri bastante conhecimento que hoje eu consigo aplicar na facção também, né? A gente tem um pouquinho de conhecimento sobre as empresas, como é que funcionam as empresas, a parte administrativa, financeira, né? Eu era gerente PJ, então sempre atendi empresas de todos os segmentos. Então surgiu essa oportunidade para a gente de comprar a facção, que já havia um resultado bom, era uma facção saudável, com um resultado positivo, e que estava dentro do nosso alcance, né? Que a gente já estava no nosso radar, já estava no nosso interesse de adquirir uma empresa. Para a gente ficar um pouquinho mais independente, né? E aí surgiu essa oportunidade, a gente agarrou, né? A gente foi atrás e conseguiu, deu certo, a gente fechou o negócio. Porém, aí depois do negócio feito veio os desafios, né? Vários desafios. Bom dia a todos, né? Sou o Thiago, a Maiara é minha esposa, somos sócios da Verde Confecções. Para mim também foi um grande desafio. Eu trabalho há 18 anos no comércio, sou gerente de uma outra empresa ainda atuo hoje. Olha só, E divide como aí, a né? Maiara falou, sempre estava no nosso radar, né? A gente adquirir a nossa empresa. E faz 1 ano e meio aí a gente adquiriu a empresa. A gente já conhecia a empresa, vinha com histórico bom, mas foi um desafio novo, né? A Maiara que tinha o conhecimento de costura, né? Pois é, ficou E 8 anos fora, mas é, provavelmente a experiência, né, É veio, igual andar de bicicleta, né? né, é. volta rapidinho, já tá É, na habilidade na mente, né? é isso aí. E daí a gente resolveu, fechou o negócio, disse, vamos embora. Se Eu faço, aproxima, eu É. faço financeiro e ela a produção e vamos tentar. E digo que não foi fácil, né? Não foi fácil até os Ainda primeiros. não é, né? Ainda não é aquela, né? A gente sabe que, mas mas faz. imagina, né, 1 ano e meio faz, né, muito recente É, ainda, É, é. se a gente parar para pensar, pouco tempo. exato. Mas a gente comprou a empresa sempre com o intuito de implantar um sistema, né? Que hoje em dia a gente sabe que a produção tem que sair, né? Tem que sair, né? A gente, desde que a gente comprou a empresa, a Maiara sempre foi o nosso intuito trabalhar com qualidade, né? Só que Serviço, daí a gente sabia que tinha que unir a qualidade com a produção. pois é. Exatamente. E esse E foi o grande desafio do início, né? é, Então, assim, toda a equipe, na época, tinham 25 funcionários, então eles tinham que conhecer a gente tinha que conhecer eles, a forma que cada um trabalhava. Tu imagina que quando tu tem uma empresa e tu contrata uma pessoa, hoje para mim é muito mais fácil, porque eu contrato uma costureira, por exemplo, ela me diz que ela é costureira de reto, de over ou de cobertura, eu vou colocando ela aqui, vou ensinando uma operação aqui, ensina outra lá. Daqui 6 meses eu sei tudo que ela é capaz de fazer. E daí tu imagina eu pegar uma equipe com 25 funcionários e eu não sei o que cada um faz. Eu não sei
sei se é de over, se é de reto, se é de cobertura, se quando eu comprei estava ali fazendo aquela operação e só sabe fazer aquilo, ou não, tem capacidade, né? Já sabe fazer outra coisa, já sabe manipular outras máquinas. Então, para mim nossa, foi bem complicado os primeiros meses, até conhecer todo mundo, né? O artigo também a gente mudou totalmente o artigo que eles trabalhavam aqui, e algumas pessoas não se adaptaram, saíram logo de começo, a gente trocou a equipe, bastante pessoas da Pois equipe é, vocês foram. comentaram que tem 3, Hoje temos 3 3 pessoas. funcionários da época que a gente comprou. Então a gente teve muita rotatividade nesse período, mas hoje, graças a Deus, a equipe que a gente tem é uma equipe muito boa. Hoje eu tiro de produção com 18 funcionários, né? Hoje a Mais do gente, que com hoje a gente tem 25. 18, a gente tira muito mais do que com 25 Olha só que pessoas. É, surpreendente. E com qualidade, né? Que no início a gente não tinha qualidade, tinha muito problema de qualidade. Então, até ter essa reeducação, né? De cuidar, de fazer e olhar e não mandar fuxe para frente, que depois é problema, é retrabalho, é tempo perdido, né? Então, até aplicar essa cultura que a gente era focado na qualidade, então foi um tempinho, né? Imagina, né? Tem que reaprender, né? Na É, verdade, a equipe teve que reaprender. porque eles eram muito focados em produção, só produção, era produção, produção, produção. Então, isso eles Talvez a tiveram que empresa reaprender. que trabalhava não exigia qualidade e acabou eles, né, educando a equipe dessa isso. forma. É. Provavelmente isso, né? Então, a gente no início teve uma queda muito grande de produção, muito grande, porque aí todo mundo tinha medo. Eu tinha a impressão que eles tinham medo de costurar. Olha só. Porque assim, como eu exigia bastante a qualidade, aí eles tiraram o pé do acelerador. Por quê? Ah, não, porque se a Mayara vir aqui olhar minhas peças, se tiver um fuxo, meu Deus do céu, né? Isso que eu nem era braba, né? Mas enfim, Que, né? não sou ainda, né? Eu sou muito tranquila, graças a Deus. Mas assim, era isso, essa impressão que eu tinha, né? Como ela pede que tenha qualidade, meu Deus, eu tenho que cuidar. Cada peça eu tenho que olhar, cada coisinha tem E que você tinha cuidar. que seguir, porque se você aliviasse ali, voltava o problema de qualidade, né? Exatamente. Então aí foi. E a gente comprou a empresa em julho, né? Em junho, na Junto. verdade, do ano passado. E a gente adquiriu o sistema em outubro. A gente comprou o sistema. Olha, sistema. Isso. Vocês já conheciam o CGTEP, o mercado já? A gente A viu gente. propaganda Eu na vi propaganda internet, na né? internet, é. Aí assisti Aham. algumas Porque coisas. aí a gente, como corria muito atrás de como funciona essa operação, tem alguma máquina que pode melhorar. Então, sabe, né? O Sim. algoritmo ali já começa a mandar coisas de produção pra gente, né? E aí apareceu num desses vídeos, apareceu alguma coisa do CIGETEP. E a gente ficou bem curioso, assim, né? Porque a gente controlava a produção tudo muito, digamos, como os incas e os maias, né? Mas vão É, controlavam, tipo, no caderno, O quadrinho mesmo, anotado quadro. no quadro, e aí ele fazia o cálculo para mim, vai entrar essa peça aqui, a gente precisa tirar tanto por dia. Porque a gente é. trabalhou muito com essa parceria, assim, né? Ele mais a parte financeira e eu cuidava da produção. Então, sempre chegava um artigo novo, ele me passava, ó, esse aqui tem que sair tantos por dia, com base no nosso objetivo financeiro, no caso, né? Com as nossas despesas diárias, enfim. Aí a gente jogava lá no quadro, esse artigo tem que sair tanto, e trabalhava em cima daquilo. No início eu não pegava a produção de hora em hora, eu anotava a produção do dia só, depois a gente começou a anotar de hora em hora, a gente viu que isso também ajudava um pouquinho elas terem mais interesse em alcançar a produção. Aí no início a gente não tinha prêmio de produção também, depois a gente implantou prêmio de produção, porém o prêmio em grupo, né? E eu sempre falava para ele era meio contra. Eu dizia, a gente tem que colocar o individual, tem que colocar o individual. Por quê? Porque a gente sabe, tem pessoas que têm mais ritmo, têm mais habilidade, e tem pessoas que têm menos. E às vezes, é claro, às vezes a gente consegue diferenciar um pouco no salário, mas elas não sabem quem ganha mais e quem ganha menos. A gente não fala, ninguém fala, né? Não é
É algo bem pessoal. É algo muito pessoal. Então, é uma coisa que ninguém sabe o quanto uma ganha e outra ganha. Então, na cabeça delas, todas são costureiras e todas têm que fazer a mesma coisa, né? Então, teoricamente, todas têm o mesmo salário e todas têm que fazer a mesma coisa. Porém, aí no individual, a gente consegue cobrar mais, sendo que vai ter um retorno financeiro maior também. Então, a gente foi atrás do sistema também por causa disso, né? Só que aí ele foi um pouco relutante, tá? Ele não Foi. quis colocar o individual. No É, início, Não era a favor. não, porque ele não acreditava que ia fazer muita diferença, sabe? Colocar o individual. Você tinha medo que ficaria muito atualizado? Qual que era o seu receio? eu tinha um receio. Eu não tinha, que nem assim, a gente sempre foi muito bom de financeiro. Sempre financeiro, levou sempre Que as certinho. financeiras, É, bem, pra gente, produção foi uma coisa, um diferencial, né? E a gente tinha que implantar uma constância. A gente não conseguia aquela constância. Foi isso que o sistema trouxe pra gente. A constância. A gente muito. A gente não ia mal, os meses ali, os primeiros foi, a gente ia bem, só que eu sempre digo para Mayara, eu até vou falar, é uma experiência, eu acho que para todos os faccionistas, muitos trabalham torcendo. Ah, Torcendo, esse mês vai dar É, boa, porque aham, daí eu vou. Esse mês vai dar boa, eu vou é. conseguir guardar um pouquinho pro 10º, um pouquinho para as férias e coisa. Sempre trabalhando. Daí esse mês não dava, meu ao mês Deus. que vem, olhando o calendário, mês que vem tem 22 dia útil, esse vai dar bom, vamos. O sistema trouxe isso pra gente agora. Essa constância da produção, com o financeiro, É. tudo organizado, E sabe? assim, valorizando a eficiência das É, costureiras também, né? Isso que foi, pra gente, foi o que trouxe mais, o que brilhou os olhos, eu acho, assim, delas, sabe? De valorizar a eficiência de cada um. Porque, assim, hoje, então, a gente tem uma pessoa que pega a produção de hora em hora, então eu contratei uma pessoa exclusivamente para isso, Que legal. tá? Então, a função principal dela é pegar a produção de grupo e individual de hora em hora. Com o tablet, a gente tem o tablet lá embaixo, né? A gente tem uma tela, não sei se vocês viram. Sim, É, filmamos lá, a Brenda tá já. a gente tem uma tela bem grandona lá para todo mundo ficar de olho nos números de hora em hora, né? Então, assim, é muito bom. Por quê? Porque eu sempre falo para elas, cada reunião que a gente faz sobre produção, sobre qualidade, eu falo. Quando a Cris passar pegando a produção, vocês olham quanto vai dar a porcentagem de vocês. Porque elas fazem mais de uma operação, né? Às vezes fecha um gancho, passa elástico, faz mais alguma coisa. E na cabeça delas, se elas estão fazendo muita coisa e rápido, elas estão fazendo a produção, mas às vezes não. Às vezes não chega, apesar de estar Porque fazendo depende 2, da 3 complexidade operações, também, né? apesar de estar fazendo 2, 3 operações, às vezes não chega na porcentagem que ela precisa chegar. Então eu sempre falo, ó, a Cris está passando com o tablet, olha quanto você está fazendo de produção, a porcentagem. Eu sei que às vezes você trabalhou muito nessa hora, mas tem que ver se rendeu nessa hora, Isso. né? Você está trabalhando do jeito certo, né? Exatamente. Então aí elas ficam acompanhando, Que sabe? interessante. E elas têm esse interesse hoje, né? Antes, o que que eu via? O interesse era muito nosso. A gente queria que saísse, a gente queria, a Tipo, vocês, gente. né? Vocês isso, dois. Nós, O Thiago. nós dois, a gente toda vez fazia reunião e dizia, gente, tá ótima, a qualidade agora tá boa, a gente tem que produzir, tem que produzir, tem que sair, se a gente não produzir, a gente não paga as contas, e blá, 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 blá. E a partir de 80% de produção, a gente pagava um prêmio, né? Hum. Antes era só em grupo, então existia muito aquela coisa assim, ai, pra que que eu vou ficar me matando se a outra ali não dá conta de fazer o dela? Além de fazer o meu, eu tenho que fazer o dela. E daí vão ganhar todo mundo E mesmo. vai ganhar todo mundo É. igual. Realmente, né? Entendeu? Existia muito esse pensamento e elas mesmas reclamavam, sabe? A gente fazia uma reunião e perguntava, porque eu sou de muito diálogo, assim, É. sabe? Você tem uma rotina, quebrando um pouquinho agora a tua fala e Uhum. aproveitando o gancho, vocês têm uma rotina de alinhamento ou quando precisa, ou pelo menos uma vez por semana você alinha com elas? Como que funciona essa tua rotina?
rotina de alinhamento de reunião? É muito da necessidade, sabe? Como a gente trocou de fornecedor agora faz uns 2 meses, mais ou menos. Então, nessa troca ali era quase todos os dias, né? É. Então, assim, Pra a ver a gente. cultura ali da empresa. Isso, aham. E aí, como a gente botou mais, ficou bem em cima usando o sistema agora, né, com essa empresa nova, então a gente, foi aí que eu contratei a menina para ficar de hora em hora pegando produção e acompanhando, né? Então, ali a gente fazia bastante reunião. Porque aí a gente tinha muito alinhamento para Sim. fazer, né? Elas também ficam inseguras nessa troca, né? A gente também fica um pouco inseguro e reflete na equipe essa insegurança. Então aí a gente fez muita reunião para esclarecer bastante as coisas e tal. Mas como agora já tá fluindo, já tá mais tranquilo, a gente faz menos, tá? Uma vez por mês, 2, depende da necessidade daí, né? Então, nesses diálogos eu costumo perguntar muito, né? Então, na época a gente conseguiu melhorar a qualidade, mas aí não tinha produção. E aí eu perguntava o porquê. Pois é, uma boa pergunta, né? É, Você está esclarecendo. Você vai responder a seguinte pergunta. Anda, a qualidade e a produtividade podem andar junto? Que muita gente questiona sobre isso. uhum, Então, deixar você concluir aí. e eu perguntava para elas, eu dizia, gente, vocês já sabem fazer. E vocês já têm em mente, que é uma coisa que eu sempre falava também, vocês já têm em mente que fazer bem feito e fazer mal feito demora o mesmo tempo. Hum, Não é mais rápido fazer mal feito, demora o mesmo tempo. A diferença é que depois tu vai ter um retrabalho. Então, como vocês já sabem disso, agora eu quero saber o porquê que não sai produção. O porquê que não está saindo produção, qual que é o motivo? E em algumas dessas conversas elas falavam: "Ah, mas tem gente que não dá conta. Daí eu tenho que ficar me matando e daí não sai, no final do dia não sai, porque eu tenho que ficar me matando para ajudar o outro, e daí eu fico muito cansada e daí não adianta, daí não compensa". Esse tipo de coisa que a gente ouvia muito, diversas sabe? opiniões. Aí agora o que que acontece? Não, a gente implantou a tabela do CIGETEP, né, que de premiação, que é grupo e individual. Então, hoje elas sabem que o maior valor de produção ele ainda continua sendo em grupo, mas quanto mais elas fizerem no individual, mais elas vão ganhar de prêmio de produção, né? Então, isso ajudou bastante, bastante lá. Clarear, motivar e A motivação. elas saberem que eu estou fazendo mais, porém eu vou ganhar mais também. E Isso. cada um tem habilidades diferentes, né? Não quer dizer que uma pessoa acaba sendo. Todas são importantes, né? Uhum. Porém, tem aquela que tem mais Isso. habilidade e que vai sobressair, tá tudo certo, né? Ganhar um É, pouco mais, É. né? E exatamente. hoje o CIGETEP ele dá esses números exatos pra gente, E o né? próprio sistema ali, vocês tiram o É. relatório, ele já calcula o valor. Elas hoje elas trabalham empolgadas, elas adoram ver aquela tela lá. Uhum. Tá em Tem que estar 100%, tá sempre em 100%, azulzinho. tem que estar sempre azulzinho, sabe? Né? E que nem a Mayara É, falou, antigamente a gente via a dificuldade, cada um fazia a sua operação e não se ajudava muito. é, Agora no CIGETEP com o individual, às vezes tem aquela costureira que faz o 80% dela e tem a que faz 60%, mas a de 80 só consegue fazer o dela e o 20 que sobra da outra. Daí ela vai lá e faz, porque ela tá ganhando naquela operação ajudando o colega, entende? é. Sim, E É, assim, para ver a ironia, né? Quando não havia prêmio individual, todo mundo era individualista. Ninguém queria ajudar olha ninguém. só, né? E a gente agora, foi com a valorização individual, todo mundo trabalha melhor em grupo, Se tá? ajudando. Se Porque ajudando. sabe que mesmo se é, ajudar, ela Porque vai. ela sabe, por exemplo, a minha operação é fechar gancho. Só que o que que adianta? Porque é a primeira operação fecha gancho, então eu posso empilhar para frente de Sim, que é o que peça. acontece muitas vezes. Então eu posso tacar a peça para frente à vontade, porque a minha operação eu vou estar fazendo a produção. Mas aí o que que acontece? Não sai lá na frente. Se não sair lá no final, não ganha prêmio, porque elas já entenderam que parte do grupo. O grupo fez, aí há a possibilidade de você ganhar mais no individual. E aí o que que acontece? Se eu tô dando conta do meu, eu vou ajudar lá onde ela tá precisando mais. Uma operação que tá saindo menos, eu vou lá ajudar.
porque tudo vai contar para mim. Vai contar, eu faço 100% do gancho, mas ainda sobra um tempinho para mim, eu vou lá, faço mais 10, 20% da outra operação. E aí eu não fico mais com 100%, eu fico com 110, 120, 130. Olha só. Hoje a gente tem Tem costureiras que A gente tem. fazem, a gente tem algumas costureiras que fazem 110, 120, 130% toda hora. E isso que é legal, porque vocês conseguem ter esse controle do grupo de hora em hora e do individual também. É. Hoje, poucos clientes que a gente conversa tem essa pessoa que coleta de hora em hora, porque geralmente, claro, a gente tem hoje no sistema várias funcionalidades para controlar a produção individual, Uhum. mas o recurso que é mais utilizado é a caderneta ainda, que daí chega no final do dia, o dono da empresa vai lá e lança a caderneta, que é até Uhum. uma pessoa, né, muito rápido, e ao final do dia que daí elas vão ter a produção dela individual. Uhum. Apesar de que do grupo tá tudo certo, tá ali no 100%, Uhum. e aqui vocês daí já tem essa abordagem diferente, que inclusive ela pode saber Uhum. no individual como que ela De tá hora em hora ela consegue de hora em acompanhar o hora. desempenho dela. E vocês acham que valeu a pena o investimento da pessoa? Essa pessoa contribui com outras coisas também? Contribui. Então, assim, ela leva de manhã, ela sempre pega a última hora do dia anterior, né? Uhum. Então, quando ela pega a primeira hora da manhã, ela pega a última do dia anterior e a primeira da manhã. Então, de manhã ela leva uns 10 minutos, 10, 15 minutos, que é o do grupo e o individual de todo mundo, né? Depois, nas horas normais, 5, 10 minutos no Nossa, máximo, ela pega 18 tudo. pessoas, né? 5, 10 Isso. minutos, olha que eficiência. Isso. E aí o restante do tempo ela não fica parada, né? Então ela ajuda a fazer manual, ela ajuda na revisão, ela ajuda a fechar lote, separar lote, enfim. Nossa, Então, facilita muito ainda. sim, sim. Sem falar na facilidade, né? Porque o CIGETEP tá aqui, né? Tá Tá. aqui, né? Que nem eu que também trabalho com outra empresa, né? A produção tá aqui. Eu e a Mayara, a comunicação é É, muito rápida, De lá né? você já tá é. acompanhando, já Não, pode já conferir. tu já pega assim, sabe? Às vezes, né? E Alguma às vezes coisa. acontece, É, né? Erros humanos também né, é é. normal acontecer. Então, Sim. já teve casos de ter um dia que ela pegou o número de uma OP errado, lançou errado, sabe? Uhum. E aí ele, de lá do Olha posto, só. ele me mandou mensagem. Ele disse, Mayara, eu acho que não tá certo. Isso aí tem alguma coisa errada nessa produção. Porque na hora anterior pedia 120, agora pede 80 peças. Tem alguma coisa que tá muito errada aí. Aí eu fui ver, peguei o sistema, fui ver os lançamentos, né? Aí tava errado o número da OP. Mas tu vê, já na hora você já conseguiu perceber. Aham, na Isso, hora. Olha a segurança da informação. Uhum. isso é uma coisa que o CIGETEP ajudou a gente. E eu vou dizer aqui também, hoje em dia, o faccionista, quando a gente adquiriu a empresa, todo mundo dizia, tem que contratar, tem que contratar. Não. Hoje, número não é resultado, tá? É. Hoje, número não é resultado. E assim, a gente sempre queria um parceiro, sempre um só. Hoje, a facção, ela vive de constância. Tem que ter constância. Para mim, eu pego rápido quando tem alguma coisa errada, porque hoje a gente tem uma constância. Hoje o CIGETEP ele diz, a gente sabe o tempo das nossas peças, fica salvo no sistema, a gente sabe o que a gente consegue fazer. E hoje a gente conseguiu o contrato com a Aquila, ela é a nossa parceira, ela tem essa constância com a gente. Tem peças, vários modelos. A gente tinha faccionista, às vezes ele olha o preço. Ele É. olha o preço. Hoje, com a qualidade que a gente tem bastante empresa que bate aqui na porta. Só que a constância, não ter a constância atrapalha. Às vezes ele olha o preço, É. vem alguém e oferece uma coisa, um preço um pouco melhor, vou fazer, mas já sai da tua constância. Hoje, que nem a gente mudou com a Quilha, a gente sabe o tempo. Hoje a gente tem uma constância que a gente tem o grupo de preparação e o de montagem e a revisão. Preparação. A nossa montagem, hoje, ela tem uma produção fixa. Todo dia tem que sair o mesmo tanto de peça. O que a São as gente, mesmas operações o que a sempre, né? gente não Então tinha muda muito antes, pouco. sem os dados do CIGETEP. Às vezes a gente pegava uma peça meio elaborada, que as nossas meninas de montagem não dava conta de abastecer a preparação, não dava conta de abastecer a montagem. Hoje, nós temos um grupo que só prepara a peça mais elaborada. Quando elas estão um pouquinho atrasado, a gente já sabe que daí vem a constância da empresa também que fornece para gente.
A gente já sabe que tem que vir um lotezinho mais básico, que daí a montagem produz sozinho, né? Elas não perdem, o grupo da montagem não perde o ritmo. Elas sempre produzem a mesma quantidade Olha, todo dia, sabe? que É, vocês e conseguem ter. a gente não de tinha saber esse controle, sabe? A gente não tinha antes do CIGETEP. Às vezes entrava uma peça meio elaborada, ficava travada lá no começo, sabe? Travava. E daí, Porque quem fazia o meio é, ali não é, chegava para eles produzir. é, E hoje, daí, que às vezes tá fingindo, né? Daí tu acaba é, diminuindo o ritmo, É, né? acaba Isso. matando o é, tempo, né? e hoje o mercado de trabalho está difícil das costureiras. Está se acabando, vamos dizer assim, está difícil a costureira polivalente. Então a gente tem que se adaptar para fazer a constância da empresa. Daí a gente falta muito no mercado de trabalho hoje. O que ele que aí entrando dentro do sistema, o que ele está falando é o balanceamento, né? Então, É, assim, tendo a ferramenta do balanceamento, a gente consegue ver certinho aonde a gente vai precisar mais gente, aonde precisa menos gente, para fazer sair equilibrado. Porque uma peça que ela tem um valor maior, melhor, ela tem uma minutagem mais alta também, né? Então, lá no grupo de montagem, a gente tem algumas costureiras que são polivalentes, né? Que elas fazem lá, mas se precisar fazer qualquer outra coisa, elas fazem também. Então, a gente jogando a OP no sistema e fazendo balanceamento, a gente já sabe pelo tempo quantas pessoas eu preciso deixar na montagem para sair o faturamento que a gente precisa no dia e quantas eu preciso jogar na preparação para não deixar faltar peça para esse grupo aqui, para preparar o suficiente para não faltar para esse. Então, hoje a gente tem em torno de 800 a 1.000 peças sempre à frente, sempre o de preparação está à frente da montagem. Se a gente vê que vai diminuir, tá diminuindo, elas não estão, tipo, estão chegando aqui, aí a gente pede uma OP mais básica, coloca só na montagem, que aí não tem bolso, não tem nada, é basiquinha mesmo, para elas fazerem sozinha e aqui é continuar adiantando peça, né? Então, hoje, trabalhando dessa forma, é muito melhor. Claro, a gente tem que buscar sempre conhecimento, né? Buscar sempre informação, conversar com outras pessoas, mas hoje também a Kili ajudou muito a gente nisso, sabe? Então, a gente tem um suporte muito bom deles para ajudar a gente na engenharia mesmo, Ela sabe? tem uma boa eficiência. A ser E eficiente. essa parceria, quando tem talvez uma operação que não está batendo tempo, até uma pergunta que eu gostaria de fazer. Hoje nós temos a integração com a Kili, né? Então a Kili é nossa parceira, né? Com muito carinho, há 3 anos. E a gente tem essa integração com a Kili, que já vem uns tempos aqui para vocês, então isso também facilita, né, Facilita alimentar o bastante. sistema. Mas vocês também tiram o tempo de vocês, vocês trabalham 100% do tempo da Kili. Como que vocês fazem, né? Falando em balanceamento em tempo. Uhum. Assim, a gente trabalha com o tempo da Kili. A meta delas é em cima do tempo da Kili. Só que a gente tira o tempo delas individual também. A Então, a gente. Cris mesmo daí tira o tempo. A menina que coleta, Isso. ela tira o tempo também. Isso, ela tira o tempo. Geralmente, não sempre, mas geralmente quando existe alguma dificuldade, sabe? Entrou uma peça nova, eu faço sempre a mesma coisa, mas agora nessa peça eu não tô conseguindo fazer. Então, alguma coisa tá errada, tem alguma coisa que tá acontecendo, né? Ou, por exemplo, assim, eu tenho uma operação que ninguém faz, nem a minha melhor costureira não consegue tirar o 100% naquela operação. Então, aí a gente tira o nosso tempo, vê como é que vai, tira de uma, de duas, de três naquela operação, para ver se alguém consegue fazer. E aí a gente tem esse contato também muito aberto com eles, né? De trabalhar isso, né? Ó, aqui nessa peça não tá dando certo, então eles são muito abertos quanto a isso, sabe? Aí eles acabam vindo talvez tirar o tempo. Eles vêm, isso, vem a pessoa de lá que vem acompanhar, vem fazer essa observação, ver se tem alguma coisa que a costureira está fazendo de errado também. Ou talvez tenha um método diferente que vocês não. Isso, algum método, né? Então é bem, bem importante. Até na sexta-feira ela estava aqui, a gente teve uma situação dessa, né? Que
pessoal não estava conseguindo fazer uma operação. Aí ela teve aqui e tal, ai, mas tenta fazer assim, é uma coisa mínima. Sim, mas que faz a diferença. É uma coisa mínima, sabe? Vê, né? E já vê diferença na hora. A costureira muda a forma de fazer, faz conforme a orientação que foi feita, e na hora a gente consegue ver o Nem precisa resultado. ajustar nada, é só mesmo o O método que a método. costureira estava fazendo. O método. Olha só, como o método também faz a diferença. Faz toda a diferença, tá? Às vezes a gente pensa assim, porque a gente chegou, como eu te disse, né, antes da nossa conversa em off, no início ali, teve uns meses, no mês de enchente, em outubro do ano passado, a gente pensou realmente em desistir, sabe? Porque Há um ano atrás, vocês, né, tinham pensado em desistir. A gente achou que tinha entrado no porque a gente achou ramo errado. que não ia dar certo, porque tinha baixado muito a produção, né? Pela questão da cobrança da qualidade, então não saía a produção que precisava sair. Aí veio a enchente, aí a empresa que a gente estava trabalhando não conseguiu fornecer a gente. Então, assim, foi um mês bem desesperador, assim, sabe? E para olhar agora, um ano depois, né, como tá, nossa, a gente não consegue nem acreditar, Com assim, certeza né? vocês estão muito mais fortes, né? Com certeza. Nossa, Assim, até uma coisa que eu queria falar, assim fica de exemplo, a gente adquiriu faz mais de 6 meses já, a gente tinha o CGTEP, né? Mas, Mas a gente, quando fez a parceria com a Aquile, que mesmo usou 100%, né? E assim, eu queria até mandar um abraço para ele, assim, pro Jefferson, que assim, se eu viu, se puder deixar de exemplo, a gente adquiriu o sistema e a gente achava que sabia tudo a e gente fez a consultoria online, tá? a gente fez a consultoria Quando a online gente comprou. e quando a E gente aí fechou a agora, parceria com a Aquile, eles disponibilizaram a presencial, né? E realmente isso veio o Jefferson, isso foi a nossa grande virada chave, assim, sabe? foi. Foi muito proveitosa. Layout, ele ajudou a gente, conversou com elas, a gente instalou a tela de produção. Foi assim, foi uma virada muito grande. E assim, que a gente acha às vezes que é só o sistema e a gente vai conseguir, às vezes a gente tem experiência, mas às vezes falta, sabe? Quem puder adquirir o sistema, a consultoria presencial, meu, é uma grande virada de chave, sabe? Pra outra gente coisa. foi assim, nota 10, sabe? Tanto é que eu até hoje, todo dia, assim, eu tenho um contato com o Jefferson, eu sempre mando pra ele quando tá legal, quando não tá, sabe? Né? Ele veio, Assim, só para ter uma noção, na semana que ele teve ali, né? Foi a semana que a gente estava fazendo essa alteração. Então, foi as primeiras peças que a gente estava fazendo para Kili. Então, tava todo mundo assim ainda muito receoso, né? Em como é que ia funcionar. E a nossa produção tinha caído bastante, né? Naquela semana. Então, na semana que ele veio aqui, o nosso quadro estava em 30, 40%, tá? Nossa, e daí isso vocês estavam mudando de empresa, talvez aquele medo que você falou de não fazer a qualidade que precisava, e estavam em 40%. Aquela insegurança, né? A gente estava ali, teve um dia que a gente chegou a fazer 30%. Nos outros dias, 60, 50, 60, 50, 60. A semana toda tava assim, sabe? Aí o Jefferson veio, a gente alinhou vários pontos, ele conversou com elas, falou do prêmio, né? Que aí foi quando ele veio que a gente fez essa mudança do prêmio individual também. Então, falou da importância do prêmio, falou da valorização do trabalho de cada uma, né? Falou da importância também de trabalhar em grupo. E aí foi, nossa, aquele dia que ele estava aqui já melhorou um pouco. E a partir do dia seguinte, né? A gente não baixou. A partir do dia seguinte, tá? Não foi uma semana depois. A gente não baixou mais de 80%. Ah, não, eu vi aqui no quadro acima de 100% toda hora. Hoje, contando com a empresa antiga que a gente trabalhava, que a gente sempre vinha ali dos 70, 80, 90, hoje eu posso dizer que a gente teve assim um 40% de crescimento. Nossa, agora na constância. 40%. O 100 mesmo, o grupo, elas não deixam baixar do 100 hoje. Nossa, gente, Assim, parece que é aquela vontade, sabe? Incrível. Só olhar
aquela Sempre ficou preocupação. próxima. É aquilo que eu falei antes. No início, a gente cobrava a produção, a gente parava, fazia Era reunião, muita carga para vocês, cobrava, uma equipe tão cobrava, grande. e a gente cobrava delas. Hoje, elas cobram da Olha gente, só, gente, tá? sonho, né, de consumo de É, toda facção, a é. equipe cobrando, né? Uhum. Hoje elas chegam para mim quando tá entrando, quando elas vê que tem uma peça diferente lá na preparação, elas aqui na montagem já perguntam para mim quanto vai precisar daquela lá. Olha só. Porque delas já querem se preparar e se organizar. Vai Gente, até ter, me arrepia. Reunião da equipe. pra fazer, sabe? Que Então, legal, gente, sensacional, né? E hoje, o Cigetep, que nem eu falei com a Jaciara hoje no início, ele é bom para a empresa e bom para o funcionário também. é, Hoje, muito faccionista, o exemplo que eu fazia, muitos devem fazer. Faz um cálculo lá, eu preciso faturar tanto no dia, né? E às vezes, quem falta muito, a gente sobrecarrega as que veio no dia. Hoje o sistema pede a produção de quem veio. Hoje ele faz a empresa ver bem certinho quem é produtivo e e quem quem não não é. é produtivo. Que Hoje ele não deixa ter injustiça com elas. sim. Quem é produtivo vai ter o seu resultado, vai ter o seu prêmio, vai ter garantido a sua recompensa. Ele é muito bom para elas também, o E sistema. aí a gente consegue ver, né? Aquela pessoa que não está entregando produtividade, aí a gente, claro, tem dois caminhos, né? Ou a gente faz todo aquele alinhamento, aquela conversa, tenta mudar a cabeça da pessoa, né? Porque tem muito do mindset de cada um também, né? Então tenta mudar isso dentro da pessoa. E aí, se não resolve, é uma pessoa que também não adianta a gente ter na equipe, E às que vezes vai até ela mesma acabar. sente isso É. muitas vezes, né? Às vezes ela tá pedindo para sair, né? Que não acaba não se praticando. E aí, se não resolve uma Mas interessante, hoje vocês criaram uma cultura de produtividade que não depende mais tanto de vocês. Isso. Posso dizer isso, né? Que vocês acabam tendo uma liberdade maior, fazendo todo acompanhamento, muitas vezes nem estando na empresa, né? É. E hoje a estrutura de vocês, fiquei curiosa, a estrutura de vocês de liderança. Você é a líder? Você tem alguma líder? Não tem? Porque semana passada a gente foi fazer um CosturaCast em Joinville, onde o dono da empresa tem 105 pessoas. E o diferencial dele é que ele diz que ele não tem líder, mas 105 pessoas, né? Nossa, é bem diferente assim, né? Como que funciona aqui essa questão da liderança? Aqui eu fico na produção, né? Claro, Você gosta de estar costurando? eu tô ali sempre ajudando um pouco, a gente faz, eu tô ali fazendo aquela operação que elas têm muita dificuldade, ou daqui a pouco alguma coisa é, que precise adiantar, ou uma operação que está acumulada, enfim, eu tô sempre ali ajudando e acompanhando, né? A gente tá sempre acompanhando, aí passa, dá uma olhadinha, como é que tá a qualidade. Você costuma ainda ir hoje aqui nas máquinas dela? Sim, sim, a gente tá sempre acompanhando, né? Hoje, como eu disse, graças a Deus, a gente não tem mais esse problema Sim, de mas qualidade, já é a sabe? cultura de vocês. É, Tem algumas empresas que tem o apito, que daí todo mundo olha as suas peças. Aqui, a a A gente cultura de tem gente vocês... também. vocês têm A também? gente tem de hora em É. hora, né? Então, ele é por dois motivos, na verdade, que a gente colocou o sinal. Ele toca o sinal de hora em hora, mais curtinho de hora em hora, e quando é para entrar ou para sair, ele é mais longo, né? Esse sinal é para duas coisas: é para olharem as peças, e para anotar a produção também, né? Porque antes, então, como a Cris não passava, né? Não tinha menina para passar pegando a produção, elas anotavam sempre no caderninho, né? E aí, às vezes, alguém esquecia de olhar no relógio, passava a hora, quando viu, passou 2 horas e não tinha anotado a produção, né? Então a gente colocou esse sinal para facilitar, ó, agora tem que olhar a peça e tem que marcar a produção, né? Para não deixar passar da hora, né? Claro. Porque às vezes tu tá tão concentrada ali fazendo teu serviço, tu não vê que passou uma hora, né? Como você falou, tem costureiros que fazem 3, 4 operações. Isso. E daí ela tem que estar atenta a muita coisa. Então, E no início vinha muito questionamento, ai, mas eu vou perder muito tempo contando peças. pois é, sobre isso, o que você tem que Aham. dizer? Porque é o que, quando não tem essa rotina de contar peça, que o pessoal traz assim, né? Mas a gente vai perder tempo. É ganho de tempo, tá? Né? É ganho de tempo. Pode comprovar isso, aí você... Comprovado. A gente até
até comprou, né? A gente comprou um aparelhinho, ele é bem pequenininho, assim, que tu vai. Ele é Eu vi nos stories da senhora. Assim, É, O um contador, contador. é. Isso, bem esse mesmo. Então, assim, a gente implantou, colocou em todas as máquinas, né? Para elas contarem a produção. Só que ainda tem aquela que conta pelo aparelhinho e tem aquela que conta manual. Vocês deixam aberto. Elas fazem da forma que elas acharem melhor. Mas com certeza, contar a produção traz muito mais resultado do que não contar a produção, tá? Isso mesmo. Muito A mais. costureira que ela é eficiente, que ela é produtiva, ela sabe quanto que ela está produzindo, né? Sabe, Isso. sabe. Com certeza. Nossa, muito boa essa conversa com você. Não, Eu sei que a gente já está chegando aqui no nosso A tempo. gente, eu e a Mayara tinha muito. Que a Mayara gosta de costurar, né? Ela Sim, não consegue largar. Então, o que eu tava Daí, falando, quando né? ela tava falando da questão dela ajudar, sabe? Era muitas vezes até uma discussão entre a gente. Hoje o sistema tem uma peça que a Mayara precisa ajudar, ou vai botar alguém a ajudar. A gente tem o controle, ajudou, que a Mayara vai fazer uma operação, a Eu gente tiro delas, né? a gente tira do processo delas, Por né? isso, assim, não precisa ter medo. Às vezes o faccionista tem medo de, tipo assim, eu vou ajudar, mas daí vai dar mais produção no quadro para elas, vai ser injusto, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas não, aí, por exemplo, eu vou fazer tal operação. Vai assumir. Eu tiro ela da sequência operacional do grupo e eu faço ela. Isso ajuda no balanceamento, para o balanceamento ficar ainda mais assertivo. Ele fica exato o balanceamento. Exato, Exato. E assim, eu não tenho líder, né? Respondendo a sua pergunta de antes. Eu não tenho líder, eu sou sozinha ali, eu cuido sozinha da produção. Não é uma equipe muito grande também, né? Mas o que a gente sente, tá? Quando a gente tem grupos assim, a gente sente que dentro do próprio grupo tem os seus Quem que se líderes, destaca, tá? o que tem mais Isso. experiência. Isso, tem aquela pessoa, e geralmente é a que mais tira a produção, É tá? a que puxa. Porque o que acontece? Ela tá fazendo dela, mas ela quer que o grupo todo faça o dela. Então, geralmente, aquela costureira que é mais eficiente, que tira mais produção, ela é a própria líder do grupo, tá? Informal, né? Mas daí. Então, assim, eu não preciso nomear uma pessoa como líder, a pessoa se destaca, sabe? E ela já faz esse trabalho. E eu também não fico muito em cima, eu não sou muito Caxias assim, né? Então eu dou liberdade para elas fazerem isso, porque às vezes elas vêm, né? Essa que se destaca, às vezes vem para mim e diz assim: eu posso mudar a máquina assim, que eu acho que vai ser melhor, porque a outra vai ficar aqui mais perto de mim. Ou, a fulana pode fazer aquilo e depois vir ajudar a fazer isso aqui. Delas, como elas não são líderes, né? Então elas me perguntam se pode ou não, se não pode fazer as coisas. E eu sempre digo: façam o que for melhor para sair a produção no grupo de vocês. Se vocês acham que assim vai sair mais, vai ser melhor, vai ter uma melhor produção, façam. Se não der certo, volta, mas tentem, sabe? Ter o apoio ali, né? Teu incentivo. Só que assim, claro, elas sempre se reportam a mim, né? Se pode ou se não pode. Mas eu dou bastante liberdade, sabe? Eu nunca digo assim, não pode, não pode mudar. Ou não é assim que tem que fazer assado. Não, eu sempre falo, se vocês acham que vai trazer um resultado melhor para vocês, façam, mudam. Se não der certo, a gente volta. Isso aí, Não tem né? Não dá pra problema. ficar estagnado. Então o balanceamento acaba indo para elas muitas vezes sem passar por você. Ou você Não, imprime. a gente faz, né? Sempre que vem uma peça, eu não chego a imprimir, eu mostro no tablet, né? tablet. Como a gente tem o tablet lá embaixo. Então, sempre que vem um artigo novo, eu chego primeiro no grupo de preparação. Ó, tu vai fazer isso, aquilo, aquele outro, outra pessoa fez aquele outro. Tem que tirar tantas peças por hora nesse produto, porém a tua operação diz aqui que tu tem que fazer mais. Certo? Então, tu vai dar conta de fazer duas coisas. Então, tu vai fazer esse aqui e vai fazer aquilo lá para fechar o tanto que o grupo precisa fazer. Então, assim, no início elas demoraram até um pouquinho assim para pegar, sabe? Porque todo mundo era muito acostumado a fazer só a sua operação, né? Então, essa questão de
entrar na cabeça, eu tenho que fazer isso aqui e mais aquilo lá para fazer o que o grupo precisa, né? Então leva um tempinho, mas depois é uma Pois maravilha, tá? elas mesmas percebem o resultado também. Eu Elas, tenho certeza que vocês querem pagar muito, né? Prêmio, né? com certeza, com certeza. Então, é bom para todo mundo. Eu fiquei também curiosa nessa questão do processo, que vocês são muito. Tem muita qualidade, né? Vocês se preocupam muito com isso. E tendo esse grupo de preparação, Uhum. como que funciona a inspeção desse grupo de preparação? É cada um olhando o seu? Porque no final, né? Claro, vai ter a revisão, vai ter o acabamento. Uhum. Mas nesse meio, porque elas antecipam muitas operações, como que você faz para garantir a qualidade desse tipo de preparação? Uhum. A gente acompanha, né? Como eu disse 60%, antes, a gente faz esse acompanhamento, a gente passa, olha as peças, vê como é que tá, né? A gente tem essa preocupação, de sempre deixar elas bem cientes, né? Ó, vocês vão adiantar muita peça, então vocês têm que fazer um serviço bem feito. Uhum. Porque vocês já pensaram chegar lá no final na revisão e voltar o lote todo para vocês arrumarem? Não dá, não tem como. Então, vocês têm que ter muito mais cuidado do que elas, Sim, né? então já é cultura, uma questão de cultura mesmo, e essa questão É, da hora de hora em hora, e vocês não têm problema com isso. não, graças a Deus, a gente fez essa mudança e não teve problema de Né? qualidade, assim, não teve Então, nenhum. a principal mudança de layout que vocês comentaram quando o Jefferson veio aqui, ele ficou um dia que ficou Ficou um Ficou dia. um dia. Uhum, E vocês comentaram antes que o layout foi uma das coisas importantes foi. Foi. de mudança, né? Dentre várias, mas porque antes vocês não trabalhavam com preparação E Não, e montagem. Não. montagem. não. E aí foi através do balanceamento que vocês têm como vocês fazerem o processo, né? Essa Isso. questão de mudar, de fazer 2 grupos, fazer um de preparação e de montagem, foi, uma sugestão da Kili pra gente, tá? Ah, Porque eles já tinham na unidade deles trabalhando dessa forma e dava muito com o mesmo certo. produto, Isso. aí E dava muito certo, então as meninas sugeriram pra gente fazer dessa forma. Aí quando veio o Jefferson, que foi no dia seguinte, elas vieram num dia, o Jefferson veio no dia seguinte, aí ele olhou o layout, né, e ele disse: "Olha, eu acho, vou sugerir pra vocês, né, se vocês quiserem fazer, mas eu acho que vai melhorar bastante, vocês mudarem o layout dos grupos, tá? Porque a gente tinha uma máquina atrás da outra, né? aquele esquema de É, escolinha que tinha. isso aí Isso. mesmo. Por que que a gente fazia assim? Porque a gente tinha muito problema com conversa, sabe? Era muito falatório, muito falatório. E E é bem comum, tá, no mercado ter isso por conta de conversa. É, aí eu falei isso pra ele, ele disse: "Não, mas tenta, nem que tu tenta fazer, de costas, porque existe o grupo que tu coloca De uma máquina de frente pra outra e existe o de costas, que as cadeiras que fica ficam em U, né? E em elas ficam U". por dentro, né? Isso, exatamente. Aí a gente optou esse pela questão da conversa, né, pra Uhum. evitar muita conversa, assim. Sim. E funcionou super bem Não, e também. depois que coloca a produção individual também, isso é natural É que eles natural. evitem, É, né? Conversas Exatamente. e assim por diante. Porque elas sabem, né? Porque às vezes elas mesmas chegam pra gente e perguntam: "Ai, mas por que será que eu não tô conseguindo fazer essa produção? Por que e tal?" Aí eu digo: "Eu vou lá, faço o cronômetro. Cronômetro deu que consegue fazer, aí a gente tem essa conversa. Olha, o cronômetro tá dizendo que você faz. Então você tá perdendo muito tempo em alguma outra coisa. Uhum. Não tá conversando demais, E aí, né? não tá levantando muito da máquina, não tá, prestando mais atenção no serviço da colega no que no teu. Então, são algumas coisas que parece ser coisa boba, mas que na hora inteira vai fazer muita A diferença. questão da constância, né? Que você isso. falou. E aí, isso elas mesmas Olha só. começam a observar. Porque quando a gente usa o sistema, tira o tempo delas, usa o cronômetro, tira o tempo, e elas veem que elas conseguem fazer, que pelo tempo elas conseguem fazer. A gente ainda coloca o tempo de concessão, né? Que é o tempo de ir no banheiro, tomar água, enfim. E ainda assim não chega, então tem alguma coisa a mais que está tirando o teu tempo. Ou alguma coisa está tirando tua É. atenção,
alguma coisa, ou o método que tu tá fazendo errado, né? Mas aí não entra muito o método, porque no cronômetro é o método delas, né? E daí deu Isso. certo. E se fechou o tempo no método que a pessoa está fazendo e depois na hora não chega nesse 100%, o porquê? Sim. Porque tu tá perdendo muito tempo com alguma outra coisa. Desperdício. Algumas costureiras perguntam pra gente: puxa, mas eu sou tão ágil na hora que eu tô costurando, por que que eu não atinjo a minha meta? Daí a gente diz: Uhum. vamos colocar aqui uma câmera para olhar a tua hora inteira, o teu dia. E às vezes tem essas dispersões, né? Infelizmente. Uhum. E daí a pessoa até se frustra, porque na hora que ela tá costurando, ela tá bem ágil, mas depois daí, né? É. Que é que nem a gente tem um vídeo de uma corrida entre um coelho e uma tartaruga. E aí a gente diz, quem que vocês acham que ganha a corrida? Aí o coelho sai na largada, né? Sai na frente, para, olha para o lado, olha para o outro. E a tartaruga vem na constância dela e ganha a corrida, né? É. Então, às vezes, é muito isso que acontece. E que bom que você sugere essa autorreflexão para elas mesmas, né? Se policiarem e terem esse cuidado. Mas, pessoal, a conversa está muito boa, vocês são muito comunicativos, nossa, muita coisa, assim, ficou muito claro, sabe? Eu acho que os benefícios, né, que o sistema trouxe, os benefícios da gestão de vocês, né, teria muita coisa para a gente conversar ainda, mas, né, como a gente tem o tempo, só para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês, cada um deixar uma mensagem aí para o empreendedor que está começando, né, ou que está passando por algum desafio, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a gente, então, estar encerrando aí. Então, assim, eu acho que o mais importante é não desistir, né? A gente sabe que toda caminhada tem os seus desafios, uns muito maiores, um pouco menores, mas toda caminhada tem o seu desafio. E assim, não tenho medo de pedir ajuda, tá? Não se preocupem em ficar achando que, ai, o que vão pensar de mim, que eu não sei fazer o meu trabalho, eu não tô dando conta. Não é isso. Toda ajuda é bem-vinda, seja do sistema, ou seja de a própria internet, ou de alguma pessoa que você conhece que tem há mais tempo do que você, a empresa. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. E não desistir, não desistir, né? Sempre buscar um caminho alternativo, alguma solução para o teu problema. É isso aí. Assim, já complementando as palavras da Mayara, né? Eu queria dizer que o pessoal que o sistema traz resultados. Eu no início era meio trancadão com isso aí, não acreditava, mas ele traz muitos resultados, benefícios, e eu volto a dizer, a gente tem que ser constante. O sistema ele é constante, o atendimento é nota 10, não tenho o que reclamar, sabe? A gente também hoje tem um fornecedor que também é constante, a gente é constante. A constância eu acho que é a chave do sucesso. Não é a gente só olhar o dia, né? O dia, essa peça é legal, essa não é. A gente tem que ser constante em todos os artigos. Essa foi a nossa chave, assim. O sistema trouxe muito benefícios para a gente, para o pessoal. Hoje a nossa equipe é uma equipe unida, porque elas trabalham para ver o resultado delas. Começa alguém novo. Antes a gente não tinha aquilo, assim, eu dizia, era muito nas costas da Maiara, assim, começar alguém novo, incentivar, conversar, tentar fazer, se entrosar no grupo. Hoje começa alguém, elas mesmas já trazem para elas, para a cultura delas, entende? Elas já fazem É, isso. Chega uma pessoa nova, elas mesmas já dizem, ó, tu vai fazer isso aqui, né? Eu coloco a pessoa a fazer a operação, mas elas já dizem, ó, mas se sobrar tempo aqui, tu tem que ajudar ali, ó. Vamos ajudar a gente a tirar no Maravilha, grupo. né? Sonho de consumo, né, Mayara? Todo mundo Isso se aí. ajudando. E aquela tua fala foi excepcional também. No mundo onde você valoriza o individual, o trabalho em equipe se sobressai, né? Exatamente. Nossa, incrível, né? é. Incrível. Mas, pessoal, então eu quero agradecer mais uma vez, tá, pela oportunidade, por vocês compartilharem a experiência. A gente que agradece a visita, né? E a gente se coloca à disposição, né? Queremos agradecer aí também esse retorno, esse feedback para a nossa equipe, que, assim como vocês alinham, a gente também sempre
está muito alinhada com a nossa equipe, então a gente sempre fala que cada um representa a CGTEP, né? Então, às vezes você pode ligar lá, falar com a pessoa de suporte, com a Gabi, com a Cris, ou até mesmo de É. desenvolvimento, mas está todo mundo alinhado no mesmo objetivo, que é É. atender bem o cliente e na hora que o cliente precisa, Isso. né? Vocês, Uhum. no mundo de hoje, a gente não pode desperdiçar tempo para depois, né? Tem que ser na hora que É. tem desafio. É, E uma exatamente. grande facilidade também para a gente, que a gente alinhou bem com o CGTEP, e hoje a empresa que a gente trabalha também é alinhada com vocês, né? Isso Isso mesmo. também é Isso é um grande é um diferencial, grande tá? diferencial, sabe? É Também. muito bom. É, Vocês percebem principalmente tem a integração do lote, mas a integração da mesma cultura, vocês dizem, o mesmo de isso. apoio, o que Apoio, vocês referem assim, é. Saber o que a principalmente? gente está produzindo, É, né? Porque eles Em tempo acompanham, real. né? sim. Então, assim, eles tendo essa integração no sistema, eles sabem o que a gente está produzindo, o que tá aguardando para ser produzido, o que está em linha de produção, o que está pronto para transporte. Ou seja, a comunicação ela acontece com um processo bem alinhado sem vocês precisarem É, conversar. E isso é um sonho Exatamente. de consumo, É, né? Imagina, o processo está tão bem alinhado que a gente não precisa nem se ligar. Que é, daí já seria um retrabalho, né? Um investimento do teu é, tempo. Ah, que Tu lote que eu tinha imagina, agora, eu tô acabando o meu lote. Não tem mais é, isso, é. então. tu Prati- imagina uma é, pessoa, provavelmente teria que ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Sim. Com todas as facções. Ah, o que que tu vai precisar? Tá quase saindo aquele artigo, não tá? Nossa, Então, assim, isso eles têm esse isso acompanhamento, né? mesmo, né? Vocês lançam aqui em tempo É. de hora em hora e eles acabam se atualizando lá de hora em hora e facilita para todo mundo. é. Uhum. E daí mantém a constância, como você falou, né? Isso, Sensacional. isso, a agilidade, né? Hoje a gente sabe na semana que tipos de artigo a gente tem que botar a rodar. E Ainda na semana, vocês já sabem qual a vai gente ser. já sabe. Já. Às vezes tem um artigo que é muito rápido. Às vezes aqui ele vai mandar um artigo para nós, emitiu a nota, praticamente já está no Já está sistema. no sistema. Ou A seja, gente já tá com o tempo da peça, já tá com o nossa. valor da peça. A peça nem chegou aqui dentro ainda, a gente já sabe qual vai ser o tempo da peça, quantas pessoas vou precisar para fazer cada Qual operação, máquina? qual máquina, tudo. E Antes qual, da peça é, chegar aqui, né? e qual dia que a gente vai botar ela na produção. É, Olha Porque às só. vezes a gente precisa mudar um pouco, sabe? A gente sempre tem bastante peça na empresa, mas a gente sabe quais os modelos de peça que vai sair legal essa semana. E Às vezes é um tem mix, sabe? prioridade, né? É, E às vezes, como você falou, vocês têm vários um mix de peça. é, Mas eu tô eu tô agora fazendo bolsa e vou procurar fazer todas todos com com bolso. bolso Uhum. para continuar ali no mesmo ritmo, né? Isso Que é aí. interessante, né? Isso o sistema também trouxe pra gente, tá? A gente saber mixar os artigos que a gente vai fazer na semana. É. Para não Isso foi uma. sobrecarregar nenhum dos grupos, né? Sensacional. E também mostra quanto que às vezes vocês trabalham com dois produtos, né? Quando vocês sabem que um vai ficar com gargalo ali pro meio, né? Uhum. Aí vocês vão lá e entram com o produto básico Isso indo é. com parceria aí com a Kiwi. Gente, Isso sensacional. aí. É um mundo, assim, muito à frente, né? De muitas das vezes que a gente vê no mercado. Uhum. Parabéns, parabéns pela mente inovadora que vocês têm, né? De aceitar o novo, porque Isso. vocês aceitando o novo, vocês acabam trazendo isso para a cultura, né? Para a equipe de vocês. É. E parabéns, muito sucesso, tá? E Obrigada. continuamos aí juntos na parceria, Com tá bom? certeza. Então, É. tenho certeza que, principalmente o Jefferson, quero falar que dessa vez tem um carinho muito grande, né? Ele que tá aí na estrada e acaba fazendo essa amizade, né? Todos os colaboradores, com certeza, do GTEP, mas né, o Jefferson que está aí no dia a dia, na prática aí, né? É. Conseguindo transformar, né, ainda mais né, toda essa realidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, né? Obrigada. Quero Obrigado. agradecer a Brenda, que está aqui também, né? Sempre Uhum. junto, equipe CIGETEP. E, pessoal, então é isso, né? Eu espero que a gente tenha aí contribuído com esse conteúdo que foi muito valioso, né? Com o Thiago e a Mayara, que são muito comunicativos aí, por sinal. Então, até o próximo Costura Cast. Fiquem com Deus e até a próxima.